Oi, gente, tudo bem? Vocês que vão fazer concurso para a Guarda Municipal, trago aqui algumas questões para a gente resolver aqui com vocês. Essas questões que vamos resolver agora são questões de crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio. Então vamos começar com essa daqui, que é de 2019. E lembrando, gente, aqui são questões de nível médio para você que vai fazer concurso de guarda municipal ou de repente até outro concurso de nível médio que tenha esse conteúdo no edital também, claro, essa aula pode ser útil, sim. Vamos ver aqui sobre o crime de furto previsto no artigo 155. Olha só, ele quer saber sobre o crime de furto do artigo 155, né? Apenas não se pode afirmar. Olha, então a gente tem que ver aqui, ó, observar na hora de resolver, já marca aqui o não para a gente saber o que é que ele quer. Ele diz que não pode afirmar apenas. Então, dessas quatro assertivas, nós temos três verdadeiras e uma que é falsa. Não podemos afirmar sobre o crime de furto apenas uma. Então vamos identificar qual é essa. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Furto à noite durante o repouso noturno realmente tem a pena aumentada. Agora a gente precisa saber se é de 1/3. Será que é de 1/3? Será que é da metade? Não sabemos, né? Isso aqui a gente só sabe se a gente for dar uma olhadinha lá no artigo 155, conforme a questão diz, no parágrafo primeiro, que diz, gente, que realmente o aumento de pena é de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Tão grave. Um furto, um furto, um furto praticado durante o repouso noturno tem a pena aumentada de 1/3. Tem a pena aumentada de 1/3 se esse furto for praticado durante o repouso noturno. Então, o furto que acontece enquanto as pessoas dormem, enquanto as pessoas estão dormindo, ocorre um furto, aquele furto tem uma pena aumentada de 1/3. 1/3. 1/3, conforme o parágrafo primeiro do artigo 155. Ok? Então, grave isso. Furto durante o repouso noturno tem pena aumentada de 1/3. Letra B, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. A gente sabe que o crime de furto é um crime praticado pela subtração de coisa móvel. Coisa alheia, móvel. Só que aí, energia elétrica traz a dúvida. Energia elétrica é furto? Qual crime acontece quando você desvia, digamos assim, a energia? Faz um gato, chamado gato, pelo menos aqui em Alagoas a gente chama assim, um gato lá no seu registrador de energia. Então você está ali você está ali praticando um furto. Por quê? Por quê? Porque o artigo 150 diz que equipara-se a coisa móvel à energia elétrica. Então, se a energia elétrica se equipara a uma coisa, a uma coisa móvel, se equipara a coisa móvel, você acaba furtando energia elétrica. É como se você estivesse furtando uma coisa móvel. Então, essa assertiva está correta. Furto de energia. Se você desvia, se você de alguma forma desvia aquela energia, você faz parar o contador da energia para registrar um valor menor, uma quantidade menor de consumo, você praticou um crime de furto. E aí, por quê? Porque expressamente o artigo 155, aqui essa disposição vai estar lá nesse mesmo artigo 155, dê uma olhadinha lá no parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro. Então, assim, furto de energia elétrica, se você faz manipula lá o registro do consumo de energia para se beneficiar,
você ali vai estar praticando também o furto. Então, essa daqui também é correta. Nós estamos procurando a que não se pode afirmar. É incorreta. Quem subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, aqui é o crime, a pena é de reclusão, olha só, a pena é de reclusão ou detenção de 1 a 6 anos. Não é detenção, é reclusão. A pena é de reclusão. Isso aqui você vai ter lá a pena básica do crime de furto é de reclusão, só que é de 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos. De 1, cadê? Aqui está de 6 anos, de 1 a 6 anos. E na verdade não é 6 anos, é de 1 a 4 anos. Mais multa. Então o erro está aqui. Já encontramos, portanto, a resposta da questão. Mas vamos ver a outra assertiva para ver qual é o acerto aqui. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão. Veja que a pena é de reclusão, conforme a gente disse, não é de detenção. Então aqui nessa daqui tem dois erros, né? Diz que pode ser detenção e também erra a quantidade da pena. Tem dois erros nessa daqui. Então, substituir a pena de reclusão pela de detenção, aí sim, é possível. A pena básica, a pena não é de detenção. Agora, se o réu for primário e a coisa furtada é de pequeno valor, o juiz pode substituir. Então, aqui, da reclusão para a detenção é uma substituição, mas a pena mesmo do crime de furto, ela é de reclusão e não de detenção. Não esqueça disso. O juiz também, ao invés de fazer a substituição da reclusão pela detenção, ele pode diminuí-la a 2/3 ou aplicar somente a multa. Então é aquela situação em que o sujeito é primário, não vive ainda comprovadamente no mundo do crime. Então ele é primário, ele furtou algo de pequeno valor, então o juiz não vai aplicar uma pena severa de reclusão de no mínimo 1 ano, porque a pena de furto ela vai ser de pelo menos 1 ano. Imagina, o sujeito furtou uma lata de leite, por exemplo, e ficar 1 ano recluso, né? Então pode ser substituída, pode ser diminuída de 1 a 2/3, ou pode mesmo pagar só a multa. Okay? Então, essa é o que diz, né, o parágrafo segundo. O parágrafo segundo, deixa eu anotar aqui, parágrafo segundo, lá do artigo 155. Certo? Então, resolvida essa questão. Isso daqui vai depender de quê? Vai depender de leitura. De leitura. Dá uma olhadinha lá no artigo 155 e nos seus parágrafos primeiro, segundo e terceiro. Vamos então agora para mais uma. Também questão de 2019, como sempre, essas questões aqui de guarda civil. Assinale a alternativa que não. Nessa daqui a banca facilitou, que ela já grifou não para facilitar. Assinale a alternativa que não configura o crime de furto qualificado. Furto qualificado. Nós vamos de novo verificar o mesmo crime de furto, só que agora na forma qualificada, que é o parágrafo 4º do artigo 155. Vamos ver. Então a gente quer saber dessas cinco assertivas, uma que não é caso de furto qualificado. As outras 4 são furto qualificado, mas uma não é.
Cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. O camarada quebrou o vidro de uma loja, né? Ele destruiu, ele rompeu um obstáculo que dificultava, que não permitia a subtração da coisa. Então tá, quebra a vitrine da loja e retira e subtrai. Estamos falando de furto. Então, verbo subtrair, substantivo subtração. O obstáculo à subtração, isso aqui é furto qualificado? É furto qualificado? O que é que você acha? É furto qualificado. Então, essa está falsa, porque nós estamos procurando, aqui não é furto qualificado. Praticado com abuso de confiança ou mediante fraude, escalado ou destreza. Então, o sujeito furta, o sujeito subtrai a coisa ali, é móvel, mas para ele fazer isso, ele abusa da confiança. Ele abusa da confiança. Ele se faz de amigo, por exemplo. Ele se passa, vamos supor, pelo uma pessoa que vai à sua residência te entregar alguma coisa, enfim, prestar algum serviço. Então ele abusa da confiança. Ele abusou da confiança e subtrai a sua televisão. Então ele praticou com abuso da confiança. Ou mediante fraude. Ou mediante fraude. Então, na verdade, esse segundo exemplo que eu dei seria mais adequado para fraude, né? O cara se passou por quem não era. O abuso da confiança seria, às vezes, uma relação de amizade mesmo, né? Ou escalado destreza. Então, essa situação aqui também é furto qualificado, portanto, não é a nossa resposta, porque a gente está procurando o que não é furto qualificado. Todas essas disposições, deixa eu já anotar aqui, estão no parágrafo 4º. Deixa eu botar direito. Estão no parágrafo 4º do artigo 155, que é o artigo que trata do furto, né? Isso aqui é o inciso 1, isso aqui é o inciso 2, certo? Então vamos então para a próxima, que é praticado, realizado com emprego de chave falsa. Chave falsa, uso de chave falsa para abrir. O cara constrói uma chave e usa para abrir a porta. É furto qualificado? É furto qualificado. Então, também não é a resposta da nossa questão. Emprego de chave falsa é furto qualificado. Praticar com abuso de confiança ou mediante fraude escalada ou destreza é furto qualificado. Destruir ou romper um obstáculo entre quem vai furtar e a coisa ser furtada, né? Um obstáculo à subtração da coisa, é furto qualificado. Portanto, a gente está procurando o que não é. Praticado mediante concursos de duas ou mais pessoas. O que é isso? O que é concurso de duas ou mais pessoas? O que é concurso? Concurso é quando duas pessoas se juntam para praticar o crime juntas. Se juntam para praticar o crime. Falei duas vezes juntas. Se juntam para praticar o crime. Duas pessoas combinam de ir a tal lugar fazer uma subtração de uma coisa alheia móvel. Houve ali um furto qualificado. Furto qualificado. Então, isso aqui também é uma hipótese de furto qualificado, e como a gente está procurando o que não é, falsa. A correta é essa daqui. Não há previsão no parágrafo 4º do artigo 155, não há previsão de que realizado contra a vítima que está em serviço de transporte de valores seja o furto qualificado. Próxima questão, para a gente fechar esse vídeo. De acordo com a Secretaria do Município de Felicidade, um guarda municipal se deparou com um meliante apelidado de Mão Leve, com a posse indevida de 12 cartuchos de impressora que havia subtraído. Olha, toda vez que a gente fala de roubo ou furto, olha como o verbo vem corretinho, subtraído do depósito do almoxarifado. Aberto com uma chave falsa. Veja que na última questão a gente falou, né? Chave falsa
furto qualificado. Emprego de chave falsa, furto. É um furto simples? Não, é um furto qualificado. Sobre o crime praticado por mão leve, analise as assertivas e indique com F, com V o F, com V as verdadeiras e com F as falsas. Vamos lá. A situação apresentada caracteriza um roubo, portanto, um crime contra o patrimônio. É um crime contra o patrimônio, né? Cartuchos de impressora. É um crime contra o patrimônio. Isso aqui está correto. Crime contra o patrimônio. Essa parte correta. Agora, isso aqui foi roubo? Não, a gente viu que foi furto, né? Furto. Porque para ser roubo, tem que ter o emprego de violência ou grave ameaça. Aqui não houve emprego, a questão não fala em emprego de violência ou grave ameaça. Então, não foi um roubo. Isso aqui foi um furto. Furto. Então, isso aqui é F, né? Foi um furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Próxima. Esse crime contra a administração pública é classificado como roubo. Não, a gente já viu que não é furto, porém não é um crime contra o patrimônio. Então, mais um erro aqui, porque é um crime contra o patrimônio. Então tem mais de um erro, porque os cartuchos são considerados material de consumo. Então, falso também. Temos um furto. O que é um furto? Subtrair, olha o verbo aqui, subtrair coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel. Cartuchos de impressora é uma coisa móvel? Sim. Ele subtraiu lá na secretaria do município. Então, era alheia, não era dele. Então, crime de furto. Definição do crime de furto. Próxima. A retirada de cartuchos de impressora do almoxarifado mediante violação de fechadura com chave falsa caracteriza furto qualificado. Chave falsa. Chave falsa é furto qualificado. Aqui temos V. Então, FFV. Letra B.